Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 6º capítulo do videolivro de matemática do 7º ano do ensino fundamental. Espero que os senhores aprendam muito com esse livro, porque ele foi construído todo dentro da Base Nacional Comum Curricular. Senhores, se inscrevam no nosso canal e quando se inscreverem, não esqueçam de clicar no sininho para os senhores receberem notificações dos próximos a serem publicados. Espero que aprendam muito e bons estudos. Nesse capítulo a gente vai tratar sobre ângulo e a definição e medida de um ângulo é o que nós vamos falar agora. Nos modelos matemáticos de figuras que surgem a ideia de ângulo, podemos destacar duas semirretas, que são os lados do ângulo, de mesma origem. Vértice do ângulo, que fica a origem, onde começa ali. No desenho está ali a letra O, chama-se vértice, que divide o ângulo em duas regiões, uma convexa e outra não convexa. Essas duas semirretas determinam dois ângulos, um em cada região. Na figura a seguir, destacamos esses elementos. O ponto O, a origem das semirretas, denominado o vértice do ângulo, e as semirretas OA e OB, denominadas lados do ângulo. Para identificar esse ângulo, utilizamos a notação A, O, que é a origem, B. Do meio sempre a origem tem um chapeuzinho em cima para demonstrar que aquilo é um ângulo. Ok, senhores? Já conhecendo a definição de um ângulo, a gente vai ver o instrumento de medida de ângulo. A medida de um ângulo é dada pela medida de sua abertura. A unidade padrão utilizada para essa medição é o grau, representado pelo símbolo de uma bolinha escrito após um número. Por exemplo, 10 graus é a bolinha. Para medir um ângulo, comparamos a medida de sua abertura à medida do ângulo de 1 grau. Para isso, utilizamos o transferidor. O transferidor é esse instrumento aí que vocês estão vendo, um de 180 graus, outro de 360 graus. E o transferidor já vem graduado, com divisões de 1 em 1 grau. Cada tracinho daquele vale 1 grau. Esse 180 vai ter a 180, o outro dá a circunferência completa. Sabendo disso, a gente pode classificar alguns ângulos. A classificação dos ângulos é o ângulo raso, nulo ou o ângulo de uma volta. Quando duas semirretas são opostas, dizemos que elas formam um ângulo raso, ou de meia volta. Esse ângulo tem 180 graus e é a metade de uma circunferência. Ali temos ali a reta OB, AB e AC. A é a origem, e ali está um ângulo formado entre as. BAC é um ângulo raso ou de meia volta. Lembre-se, esse ângulo raso tem 180 graus. Quando as suas medidas coincidam dois ângulos, o ângulo é nulo e o ângulo de uma volta. É a volta completa da circunferência. Ali nós temos ali A, B, né? E a origem é o O. Então ele deu uma volta completa na circunferência. Ou ele é nulo, ou ele vale 2π. Que ali começa no 0 graus, ou 2π, que é a volta completa de uma circunferência. Como é que a gente mede um ângulo? Vamos começar a entender isso aqui agora. Usando um transferidor, determinamos as medidas das aberturas dos ângulos em grau. Acompanhe o exemplo. Olha um ângulo de 90 graus ali, eu coloco o transferidor, ali no centro do transferidor eu coloco a origem. Coloco um dos lados na linha dele, que é chamada linha de fé. E a outro lado me dá a medida do ângulo. Nesse caso nós temos um ângulo de 90 graus, a volta completa é um ângulo de 360 graus, e na medida daquele de 45 graus, já tem uma ideia de como que isso acontece. E a gente pode também entender uma outra situação. Medida de ângulos. Olha, nós temos que compreender o seguinte, vamos observar os dois ângulos ao lado, o ângulo alfa e beta. Eles são diferentes, uma vez que não têm a mesma abertura. Se não tem a mesma abertura, claro que a medida deles também são diferentes, né? Podemos também identificar o ângulo utilizando a letra maiúscula do alfabeto grego, acompanhado de um arco ligando seus lados.
Este arco indica a região do ângulo a ser medida, onde começa e termina o ângulo. É a letra, no caso nosso aqui, nós temos B, A, C, o E, F, D. A letra grega, que identifica o ângulo, é alfa ou beta. Alfa diferente de beta, ou BAC diferente de EDF. No centro ali nós temos o circunflexo, que indica que o A é a origem, no outro o D é a origem. Agora, senhores, já sabendo, conhecemos que tem medida de ângulo, que ângulos têm medidas diferentes, a gente pode conhecer o transferidor por toda a sua complexidade e todos os seus elementos. A linha de fé é aquela linha que vem no transferidor, né? E ela é a reta que liga as vedações dos ângulos de 0 a 180 graus. Ela está ali e ela está no centro dela, tem um ponto médio, que é o centro da linha de fé, é o centro do transferidor. E a região do transferidor onde contém a graduação é chamado de limbo. Já que eu defini isso para os senhores, vou mostrar aqui no próprio transferidor. Aí tem os dois transferidores, de 180 e de 360. A linha de fé é essa linha que você está identificando aí pela seta, nos dois. E tem o centro da linha de fé, que é o próprio centro do transferidor. E o limbo é essas marcações de grau em grau. Como é que a gente marca um ângulo nisso aí? Olha, para medir um ângulo, com o transferidor, já falei isso, mas vamos repetir para os senhores aprenderem melhor, né? Coloca o transferidor sobre o ângulo, fazendo coincidir o centro do instrumento com o vértice do ângulo, e a linha de fé com um dos lados do ângulo. Iniciando a contagem sempre do zero, verifica o número da graduação que se encontra no outro lado do valor, indicando a medida do ângulo. Se achar necessário, prolongue com uma régua os lados do ângulo para os senhores terem uma maior noção. Vamos ver na prática realmente como isso acontece? Pega o transferidor dos senhores e acompanha a minha explicação. Olha lá. Está ali o centro do conhecido centro transferidor com o vértice do ângulo. Você vai colocar o vértice do ângulo ali. Até o quadrinho está nos mostrando. E conhecida também a linha de fé com um dos lados do triângulo. Aquele lado A a gente vai colocar em cima da linha de fé e a origem lá. Dessa forma aqui, ó. Certo? Coloquei daquele jeito que nos mandaram. Aí, senhores, é só começar a contar a partir do zero ali e vamos chegar lá em cima, onde tem 40, 45 mais um 46. Esse ângulo tem 46 graus, é o que está marcado e escrito ali. É muito simples. Os senhores peguem o transferidor dos senhores, desenhem um ângulo aí e coloque lá para os senhores medir a medida que tem. E se o senhor quiser construir um ângulo, por exemplo, de 30 graus, construa também usando o transferidor, tá bom? É só vocês desenharem uma reta, como está ali o OA, e depois os senhores querem 30 graus, coloca o transferidor ali, o ponto O em cima do transferidor, e vai lá no 30 graus e marca o ponto, depois é só traçar o risco do OB no 30 graus. E assim o ângulo que o senhor desejar, tá bom? Vamos classificar o ângulo agora? Olha, a gente vai classificar os ângulos. Vamos observar a figura lá. Ali está falando que ele é um ângulo reto. É um ângulo reto porque tem 90 graus. Todo ângulo que tem 90 graus é chamado de ângulo reto. Na circunferência, a gente tem 4 setores que tem 4 ângulos retos. Né? A circunferência é dividida em 4 setores de 90 graus. Por isso que dá 9 vezes 4 é 36 e a circunferência toda tem 360 graus. Cada um desses ângulos são denominados ângulos retos. E as suas semirretas são perpendiculares. Falou que uma reta é perpendicular com a outra porque elas fazem entre elas um ângulo de 90 graus. No caso, 4 ângulos de 90 graus, ok? Vejamos agora quando o ângulo é menor que 90. Quando um ângulo é menor que 90, está entre 0 e 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo, porque ele é menor que 90 graus. Então, o ângulo agudo é todo ângulo menor que 90. Aí, quando for maior que 90, até 90 é reto, menor que 90 é agudo, acima de 90 é obtuso. Ele é maior que 90 e menor que 180. É chamado de ângulo obtuso, está dentro desses valores. Maior que 90 e menor que 180. Temos também os ângulos que é chamado de ângulo raso. É o ângulo que tem meia volta da circunferência, que é o ângulo raso, que é a meia circunferência
que nós já até conhecemos eles na tela anterior, tá bom? Ângulo raso é aquele que tem a medida de 180 graus. Temos também um ângulo acima de 180, que é o que está abaixo de 360 e acima de 180 é chamado ângulo côncavo, certo? Aí vocês lembram, ângulo côncavo. Se os senhores esquecerem, lembra aquela música Côncavo e Convexo do Roberto Carlos? O convexo não tem aí, mas o côncavo tem. E ele é o ângulo maior de 180 graus. Se perguntarem os senhores na prova, vocês lembram da música do Roberto Carlos? Vocês não vão errar nunca. E tem também um ângulo pleno, né? Aquele ângulo que completa a circunferência, que é um ângulo de 360 graus. Ok? Em toda a sua plenitude, nós temos um ângulo pleno. É um ângulo de 360 graus, um ângulo completo. Tá certo, senhores? Agora vamos classificar esses ângulos. Já classificamos agora. Agora a gente vai analisar algumas situações de congruência, de igualdade, e vamos ver algumas propriedades desses ângulos. Olha, dois ângulos são congruentes. Dois ângulos são congruentes quando eles têm o mesmo valor. Eu tenho as duas semirretas, OB e OA, fazendo um ângulo. PM e PQ fazendo outro ângulo. Aí, o que aconteceu? Eu coloquei a mesma origem, P, na origem O, e vi que a abertura é igual. OPM e PQ tem a mesma abertura de OA e OB. Então, concluí que esses ângulos têm o mesmo valor. Eles possuem a mesma abertura, portanto, têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, a gente pode dizer que dois ângulos que têm a mesma medida são chamados ângulos congruentes. E utilizamos o símbolo daquele sinal de igual com aquele sinal de circunflexo ali para relacioná-los, né? A medida OAB é igual à medida MPQ. A OB é medida igual a MPQ. Usamos esse símbolo quando comparamos as medidas do ângulo. Agora, como vamos comparar o ângulo, o símbolo, quando a gente compara apenas o ângulo, a gente fala eles são congruentes. Na medida são iguais. Como o ângulo, eles são congruentes. Eles não são o mesmo ângulo, são congruentes, tá bom? Tem a mesma medida. Simples assim. Agora a gente vai discutir alguns detalhes de ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Eu tenho ali três ângulos formados entre OAB, OBC e OAC. Então vamos analisar. AOB, OBC estão eles separados. A gente pode comparar os dois ângulos. Comparando AOB e BOC. Olha, AOB e BOC têm o mesmo vértice comum. AOB e BOC têm um lado comum. Vamos comparar. Então, vamos analisar primeiro esse caso. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado comum são chamados ângulos consecutivos. Esses ângulos, dois ângulos, são consecutivos, AOB e BOC. Vamos ver se o AOB e o AOC também é. O AOB e a AOC têm o mesmo vértice, porque o O está ali no meio nos dois. Agora, eles têm o quê? A OB e a OC têm um lado comum, que é o OA, né? Olha lá, OA, OA. Você tem um lado comum e são consecutivos. E o BOC e o AOC tem um vértice comum, né? O vértice, o O, os dois estão no meio, e tem lá o AOC e o BOC tem um lado comum, que é o C. Aí o que acontece? Eles são consecutivos. Ok, senhores? Agora, uma coisa vocês têm que observar. Eles são consecutivos e todos eles têm pontos internos comuns, o que não acontece quando o ângulo é adjacente. Vejamos aqui num outro exemplo, onde a gente vai comparar o AOC, o BOC e o AOC da seguinte forma. Observando as duas figuras, nesses três casos os ângulos são consecutivos. Isso a gente já sabe, vimos na tela anterior. A OB e BOC não possui, a OB e BOC não possuem pontos internos comuns. Vamos verificar isso? A OB e BOC. Eles não têm pontos internos comuns. Eles têm um lado comum, têm um ângulo comum, mas ponto interno não, então eles são adjacentes. Certo? Eles são consecutivos, mas porque eles têm um lado comum e eles têm a mesma origem. Mas um detalhe, eles não têm ponto interno comum. O AOB
e o AOC. AOB, reparem na figura maior no primeiro vídeo. AOB e AOC possuem ponto externo comum. BOC e AOC possuem ponto externo comum. Dá para ver isso aí de dentro. Então, o que não possui é o AOB e o BOC. Por isso que eles são adjacentes. Tá bom, senhores? Para ser adjacente, eles não podem ter pontos internos comuns, que é o caso desse ângulo que nós acabamos de discutir. Vejamos agora o que são ângulos complementares. Ângulos são complementares quando a soma dos dois são um ângulo de 90 graus. No nosso caso, eu tenho um ângulo de 30 mais um ângulo de 60. O ângulo de 30 mais o de 60 são complementares. Por quê? A soma dos dois dá 90 graus. Então, se alguém perguntar aos senhores quando que dois ângulos são complementares, os senhores podem responder com toda a consciência e alegria. Eles são complementares porque a soma deles é 90 graus. Se alguém perguntar para o senhor amanhã qual que é o complemento do ângulo de 40 graus, os senhores podem responder tranquilamente, é 50 graus, porque 40 com 50 dá 90. Muito bem, parabéns pela compreensão dos senhores e vamos ver agora quando eles são suplementares. Ângulos são suplementares quando a soma deles é um ângulo de 180 graus. Vejamos lá os senhores, no nosso desenho, no COA, onde o O é a origem, temos um ângulo de 60 e um ângulo de 120. Tem lá o OAB, né, um ângulo de 60, OBA, e temos o OBC. Somando os dois, nós temos um ângulo de 180 graus, então eles são suplementares. Se alguém perguntar aos senhores qual que é o ângulo suplementar de 100 graus, os senhores podem responder com toda a alegria, que é 80 graus, porque a soma dos dois dá um ângulo de 180 graus. Falando agora em alguma situação, agora a gente vai ver o que acontece com ângulos opostos pelo vértice. Olha, nós falando, o que é um ângulo oposto pelo vértice? Vamos pensar primeiro em duas retas, a reta A e a reta B. Aí no nosso desenho eu apresentei para vocês duas figuras onde elas não têm pontos comuns, dizendo que essas retas são paralelas. E a gente representa aquele A, dois tracinhos paralelos, B. A paralela a B. Então, ela não tem ponto comum. O segundo desenho, as retas RS, são retas que se cruzam, e cruzam no ponto P. Nesse caso, dizemos que essas retas são concorrentes. Muito bem, senhores. Se temos duas retas concorrentes no ponto P, quando elas cruzaram, formou-se 4 ângulos. Aí. E esses 4 ângulos, a gente pode chamar eles de ângulos opostos pelo vértice, desse jeito aí. Se duas retas concorrentes, formam entre si ângulos, com a ajuda de um transferidor, medimos os 4 ângulos formados na figura a seguir. Né? Ele mediu lá APB, que eu chamei de alfa, 64 graus. Depois mediu o outro ângulo, o PBPD. BPD. Ele falou que é 116 graus, que é o ângulo beta, que eu chamei ali. Os outros ângulos ele mediu são iguais. Por que são iguais? Porque, por definição, todo o ângulo oposto pelo vértice, eles são congruentes. Portanto, tem o mesmo valor. O ângulo alfa é igual ao ângulo alfa. Verde e verde igual a verde. O ângulo rosa, que é o ângulo beta, são iguais, porque são opostos pelo vértice. Então, dois ângulos têm a mesma medida quando eles são opostos pelo vértice. Traçando duas retas concorrentes também é possível obter 4 ângulos concorrentes, ou seja, de mesma medida, que é o caso dos ângulos retos, de 90 graus. Dizemos que as retas são perpendiculares e utilizamos esse símbolo, que é um tracinho em pé e outro deitado, para representar o perpendicularismo entre elas. R é perpendicular a S,
e, portanto, elas têm um ângulo de 90 graus entre elas. E os 4 ângulos formados, os 4 setores, são ângulos de 90 graus. Ali o quarto setor dá 360 graus, que é a circunferência completa. Uma propriedade de ângulos opostos pelo vértice. 2 ângulos são chamados opostos pelo vértice, abreviamos OPV quando os lados deles forem semi-retas opostas aos lados do outro, e vice-versa. Na figura, a OD e BOC são ângulos opostos pelo vértice. E consideramos, né, a medida de BOC Y, medida de BOD Y. O outro X, BOCX, AOD, Y. No caso aí, nós podemos definir e falar Y é igual a X, certo? Porque tem a mesma medida. São opostos pelo vértice. E o outro ângulo que não está escrito ali, ele vale M. E a recíproca também é verdadeira. O AOB e a AOD são adjacentes. M mais Y é 180. Correto? E se você verificar que M mais X também vale 180. O desenho mostra. M mais Y 180. Então, portanto, já está definido que X é mais Y são iguais. Então, podemos confirmar que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Vamos agora ver uma situação interessante. Os ângulos determinados por retas paralelas, cortadas por uma reta, podemos verificar que ângulos determinados por retas paralelas cortadas por uma transversal, como está no desenho, são correspondentes e eles têm a mesma medida. Fizemos um desenho ali, pegou-se um transferidor e mediu, confirmando a medida dos ângulos. E confirmou também o paralelismo das duas retas, que por uma reta ali chegou, subiu o esquadro, comprovou que a outra é paralela. Se a reta transversal corta duas retas determinando ângulos correspondentes, congruentes, então essas retas são paralelas. E o ângulo A é congruente com o ângulo E, e reta paralela a essa. Então esses ângulos são correspondentes. Tem os correspondentes internos e externos, vamos verificar como é que isso aí funciona? Olha aí, então esses são correspondentes, estão aí os exemplos. Correspondentes A e E. Também são correspondentes o FB, são correspondentes o EG, são correspondentes também o D e H. São ângulos cortados na reta paralela e eles correspondem. Fica de um lado, passou a reta, tem outro. Fica de um lado, passou a reta, tem outro. É assim que são chamados ângulos correspondentes e eles são congruentes. Então, nós podemos dizer aqui, agora, de duas retas paralelas cortadas por transversal, determinam ângulos alternos internos congruentes e ângulos alternos externos congruentes. Então, vamos ver qual que é o alterno interno e qual que é o alterno externo, porque eles são congruentes. Alterno interno, olha lá, C, procura no desenho, o C e o E. Um está do lado direito, o outro do lado esquerdo. Está alternado internamente. E o D e o F, o D e F também, eles estão de um lado, o outro do outro. São alternos internos que estão, né, alternos, porque cada um está de um lado. Tá certo? Agora vamos ver alternos externos. Vamos ver lá o A e o G. O G está de fora de cá e o A está de fora de lá, alternos externos. O B e H. O H está de fora aqui e o B está de fora do outro lado. Então, alternos externos. E eles são idênticos, ok? Está aí o sinal de congruência que eu ensinei para vocês. Duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal determinam ângulos colaterais internos suplementares. Os ângulos colaterais externos suplementares. Se você somar os ângulos C com F, o C com o F, eles vão dar 180 graus. O D e o E também. Se somar esses ângulos, dão 180 graus. A mais H também dá 180 graus. E B mais G também dá 180 graus. Fazendo exercício, os senhores vão gravar isso, mas é preciso que os senhores gravem, porque numa prova a gente tem que estar com isso na memória, tá bom? Principalmente para o concurso, cai muito esse negócio. Então, eu vou passar alguns exercícios para os senhores desenvolver tudo que nós aprendemos. Quando os senhores não os lembrarem, volta o vídeo e tenta ver as explicações que aqui deixei. Vejamos um exercício. Olha aí, você vai classificar esse ângulo para mim, de acordo com a medida dele, ver como é que está lá,
que ele é? Agudo, reto, obtuso, raso? Se não lembrarem, volta lá que tem explicação. Outro exercício para os senhores fazerem. Aqui tem um outro exercício. Os senhores vão ver a medida do ângulo e fazer a soma deles para mim, tá? Esse exercício aqui, ele é bacana. Eu até deixei ele, mas você vai ter uma propriedade que eu acho que talvez os senhores não conheçam, se conhecer melhor mas eu vou falar ela aqui, que vai ajudar os senhores a resolver a dica. A soma dos três ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Todo triângulo. A soma dos ângulos internos dele vale 180 graus. Então, nós temos aí 37 mais 83 mais x tem que dar quanto? Já dei a dica, façam um exercício. Tem esse aí para os seus calcular se o ângulo AOC, reto, agudo, BOC valem respectivamente, quanto que vale o x, e vão ver quanto que vale cada ângulo. Você vai descobrir quanto que vale o x, depois saber quanto que vale o ângulo. Aí tá as alternativas para o senhor escolher. É só somar e aquele ângulo ali tem que valer quanto, hein? Ele parece que é um ângulo reto, não parece? Pensa nisso aí, tá bom? Outro exercício para os senhores discutirem, pensarem bem. Esse aqui está muito bacana. Esse aqui já trata, né, desse exercício que nós fazemos agora, de ângulos opostos pelo vértice, a soma de ângulo. A soma de tudo ali tem que dar 180, da parte de baixo. Você descobrir uma parte ali, você consegue descobrir os outros, tá? Vamos pensando aí sobre ângulos, reta, o que acontece. Aqui nós temos situações que nós acabamos de aprender, o que são opostos pelo verde, quanto que vale tanto, que laranja vale quanto. Até a cor está ajudando a resolver o problema, né? Olha aí o que é, né? São alternos externos, um está de fora, outro está de dentro, tem o mesmo valor, não sei, são iguais. Esse aqui também vocês vão descobrir quais que são os alternos internos, quais que são aí, vão descobrir e colocar para mim, tá? Outro exercício bacana. Esse também é chique para o senhor saber qual o valor, né? É fácil de ver isso aí, tá bom, senhores? Esse exercício que eu vou dar uma dica. Os senhores vão traçar uma outra reta paralela a RS, dividindo aquele ângulo de 90 graus ao meio. E ali vai passar até 45 graus. Aí vai ficar fácil para os senhores descobrirem, né? Usem essa dica e façam o exercício. E até o próximo capítulo, senhores.